Capítulo 445, Rei Sombrio. Por favor, lembre-se do nosso passado juntos e nos perdoe. Bem, por favor. A rainha da primavera, Valtz, enrijeceu sua expressão enquanto olhava aos jogadores ajoelhados diante dela. Fantasma delirante Garavito, chanceler do sangue do ferro Bismarck, coração de leão Richard, assassinos gêmeos Jack Ripper, eles uma vez fizeram parte dos 81 olhos do dragão vermelho que governava a torre. Eram companheiros confiáveis de Valtz, e depois que assumiu a liderança do dragão vermelho, ela acreditava que eles se tornariam suas mãos e pés. Eles eram imponentes e arrogantes, mas agora, estavam implorando pateticamente pelas suas vidas como soldados derrotados. Eles a tinham abandonado e ido para o dragão negro para seguir Tom, levantando suas lâminas contra ela. Ela queria sentenciá-los à morte imediatamente e ignorar seus apelos, mas devido à fragilidade da vida e seu relacionamento passado com eles, sua mão não conseguia se mover. No entanto, o rosto de Valtz não mostrou nenhum sinal de voltar ao normal. Olhos de falcão. Os ombros de Troy tremeram com o som de sua voz. Como um dos olhos da minha mãe, você guiou os outros 81, então por que me deixou, a herdeira legítima, para servir Tom? Troy levantou a cabeça para olhar para Valtz. Tristeza brilhou em seus olhos e um sorriso vazio apareceu em seus lábios. Nada vai mudar mesmo que eu crie desculpas agora, mas foi porque os meus olhos só seguiram o que estava longe e não o que estava bem diante de mim. Pode levar os meus olhos tolos, mas perdoe o resto por favor. O único pecado que eles cometeram foi confiar no meu julgamento errôneo. Troy implorou com um olhar triste, indicando seus companheiros. Como a grande mãe dizia, por favor abrace seus filhos pródigos com amor e misericórdia. Valtz não respondeu. Troy não levantou sua cabeça curvada, era como se esse realmente fosse seu desejo. Valtz silenciosamente olhou para ele e se virou para os outros. O resto dos olhos desviaram seus olhares, incapazes de encará-la. Os dois que apoiaram a rainha do verão por um longo tempo, espada antiga anã e chanceler do sangue do ferro Bismarck, não tinham mais nenhum apego à vida. Eles pareciam dispostos a seguir os passos de Troy. No entanto, apesar do resto estar evitando os olhos de Valtz, eles lançaram olhares para Troy como uma esperança desesperada. Eles pareciam estar esperando que o sacrifício dele os ajudaria a sobreviver. Valtz não conseguiu segurar um sorriso de desprezo. O que mais ela poderia esperar deles? No fim, eles não eram nada mais do que tolos que se comportavam de forma arrogante porque a rainha do verão estava por trás deles. Garvito, já que os outros levantaram suas cabeças com otimismo, confundindo o significado do sorriso dela. Valtz levantou seu punho sem hesitação e os atacou. Todos os olhos, exceto por Troy, Anã e Bismarck, caíram no chão sem suas cabeças. Ah! Troy suspirou de desespero enquanto olhava para os corpos. Seus olhos estavam trêmulos. Valtz deu uma risada de desdém. No passado e até mesmo agora, ninguém é melhor do que você em saber como mudar de lado. Olhos de falcão. A tristeza nos olhos de Troy desapareceu e sua boca se curvou para cima. Você conseguiu ver? Eu te elogio pela sua inteligência perversa. Você só seguiu Tom porque achava que ele era o mais próximo da minha mãe por ter comido 2 dos meus irmãos, não é? O sorriso de Troy desapareceu e ele encostou sua testa no chão. Como eu disse, eu não conseguia enxergar direito no passado. Se agora você já consegue enxergar, isso pode ser resolvido. Mas apesar de estar te perdoando dessa vez, isso não vai acontecer de novo. Obrigado pela sua misericórdia. Anã, Bismarck. Anã e Bismarck, confusos com a mudança repentina de Troy, recuperaram os sentidos e se curvaram novamente, incapazes de reunir a coragem para olhar para Valtz. Eles conseguiam sentir o carisma e espírito da rainha do verão que intimidava a multidão vindo de Valtz. Eles finalmente perceberam como tinham feito a escolha errada. Apesar de ser nova e não ter muita experiência, Valtz já tinha a capacidade de ser uma rainha. O tempo preencheria naturalmente as qualidades que ela não possuía. Quando essa hora chegasse, Dragão Branco seria capaz de se chamar novamente de Dragão Vermelho. JNNG. JNNG.
Eles perceberam que agora um fio invisível os conectava a Valtz. Laço da subordinação era a magia que ligava a Rainha do Verão aos 81 Olhos. Em troca de seu poder, ela poderia tomar as vidas deles quando quisesse. Agora, como subordinados de Valtz, eles eram como cachorros que latiam quando recebiam a ordem. Como eu disse, não vou dar uma segunda chance. Sigam os Olhos de Falcão para se livrarem de tudo que Thor deixou para trás. O seu comando é uma ordem. O seu comando é uma ordem depois que Bismarck e Anã saíram com Troy para se livrar das forças restantes. Valtz limpou sangue em sua mão com um lenço e se virou para um subordinado de pé em silêncio atrás dela. Por enquanto é só. Mas mais importante do que isso, Elohim e o exército demoníaco estão trabalhando juntos oficialmente. Sim, foi o que eu fiquei sabendo. O governante incapaz Varshan rapidamente olhou para baixo para evitar o olhar de Valtz. Mesmo sendo aliados, ele sabia que era perigoso olhar Valtz nos olhos, especialmente seu olho esquerdo. Imitador, o talento inato de Valtz analisava objetos e pessoas que ela via. E mesmo que só se encontrasse uma vez com a pessoa, ela conseguia imitar suas ações e hábitos. Quanto mais profundo seu entendimento do alvo, melhor ela podia copiá-lo. Ela conseguia analisar as fraquezas de seus inimigos e roubar o conhecimento de seus aliados para usar para seu crescimento pessoal. Esse era o motivo para ela ter conseguido sobreviver nas favelas cheias de pessoas maliciosas que caçavam garotas jovens e vulneráveis como Valtz costumava ser. Valtz acabou usando seu talento para eliminar qualquer um que tentou fazer algo com ela e conseguiu lutar para sobreviver. Era um mundo feio e sujo, mas as memórias felizes que seus pais deixaram para trás de sua infância conseguiram mantê-la seguindo em frente. Seu objetivo de voltar para a tribo dos Unichifres e fazê-los pagar continuava a motivá-la. A Rainha do Verão viu que o talento e potencial de Valtz eram ilimitados, então a aceitou como sua filha e ajudou seu potencial a chegar no máximo, adicionando seu sangue ao sangue da tribo dos Unichifres. Graças a ela, Valtz conseguiu crescer como a mais velha dos 9 filhos do dragão, possuindo um corpo dracônico combinado com o corpo de um membro da tribo dos Unichifres. Depois de conseguir alcançar o 6º passo do despertar do corpo dracônico, ela obteve uma nova habilidade que superava seu talento. Olho esquerdo do dragão sagrado. Essa era uma habilidade única e secreta que Valtz conseguiu criar combinando olhos dracônicos e imitador, e que funcionava tanto com seres vivos quanto com mortos. Com isso, Valtz pôde ordenar que o clã se isolasse para descansar e ficar fora do campo de batalha enquanto invadia em segredo os territórios do Dragão Verde e Dragão Negro. Diferente de Dragão Branco, que controlava os andares, Elohim, o exército demoníaco e a Terra do Sangue possuíam bases em espaços exteriores. Ela acreditava que se Arthur declarasse guerra, eles lutariam com os outros 3 clãs primeiro. Não importava o quão habilidoso o Asas Celestiais fosse, ela não achava que um ranker novato que tinha acabado de completar o 50º andar conseguiria chegar ao 76º, tão rápido assim. Seu palpite estava correto. A Terra do Sangue caiu e Elohim sofreu um grande dano. Por outro lado, Dragão Branco não recebeu nenhum dano adicional. Agora que Elohim, furiosa, decidiu trabalhar com seu inimigo, o exército demoníaco, tudo que Valtz teria que fazer era observá-los voltar do 76º andar. Ela poderia relaxar e vê-los brigando um contra o outro. Enquanto isso, Valtz continuaria reunindo suas forças o máximo que pudesse. Ela estava tentando reunir o Dragão Vermelho novamente. Já que os líderes dos clãs dissidentes tinham sido eliminados, ela acreditava que seria fácil de tomá-los de volta. Ela atacou o Dragão Negro primeiro e não foi difícil de assumir o controle já que eles já estavam brigando entre si. Agora ela estava lidando com os resultados. Além disso, Valtz não hesitava quando se tratava de limpar a escória. Ela matava qualquer um que parecia desnecessário ou uma potencial fonte de problemas. Ela só escolhia aqueles que poderiam ser de ajuda, por isso que ela escolheu Troy, Anã e Bismarck. Troy era um vilão, mas ele sabia como ficar do lado vencedor e os outros 2 eram fortes nas artes marciais, então valia a pena mantê-los vivos.
Os outros eram pessoas que a apunhalariam pelas costas na primeira chance que tivessem, então ela os eliminou. O olho esquerdo do dragão sagrado examinou atentamente os corpos dos mortos para recuperar qualquer poder que a rainha do verão tivesse possivelmente compartilhado com eles. Clac, clac. O som de pedaços se juntando em seu coração fez sua alma tremer. Urne. Mais 15% até o próximo despertar. Valt cerrou seus punhos e murmurou para si mesma. A unificação do dragão vermelho era importante, mas o que ela mais precisava era completar o 7º passo do despertar. Se eu completar o 7º passo, não só vou adquirir a linguagem dracônica, como também vou conseguir usar polimorfismo para me transformar em um dragão. Eu preciso disso para derrotá-lo. Valt não tinha se esquecido de sua luta contra Yonvou no labirinto do dragão. Apesar de estar em uma situação desvantajosa e a maioria de seus poderes estarem selados, ela não conseguia aceitar o fato de que precisou fugir depois de usar sua arma secreta. Fugir era uma palavra que somente seu eu mais jovem e azarada conhecia. Era frustrante que Yonvou ainda estava no 5º passo, mas possuía o mesmo nível de poder que ela. Ele provavelmente tinha algum tipo de truque na manga e se ele avançasse para o 6º passo, ela definitivamente perderia. Havia somente uma opção. Ela teria que coletar os pedaços espalhados de sua mãe e usá-los para despertar como um verdadeiro dragão. Assim, ela teria a força e poderes absolutos que a rainha do verão possuía. Seus irmãos, que possuíam os maiores pedaços, tinham sido mortos em algum outro lugar, então era difícil de coletá-los, mas ela conseguiu reunir os pedaços um por um e o quebra-cabeça estava quase completo. Apesar de não conseguir restaurar todos os poderes de sua mãe, ela achou que conseguiria obter pelo menos 70%. Agora só falta o dragão verde. Vamos. Enquanto Asas Celestiais e Arthea estivessem ocupados com a guerra contra Elohim e o exército demoníaco, ela conquistaria o dragão verde que foi derrotado pelo regimento da fantasia. Desse modo, ela conseguiria realizar o desejo de sua mãe e finalizar o 7º passo do despertar. Asas Celestiais não, acumulador. Continue criando o máximo de destruição que você puder por enquanto. Eu vou tomar a sua cabeça em breve. Valt levou o dragão branco através do portal para o território do dragão verde. Bum. Crack. Badalar do Grande, o espaço exterior de Elohim, tremeu com a interferência dimensional em sua barreira protetora. Todos os membros do clã de Elohim corriam de um lado para o outro para defender o espaço exterior quando viram o céu se dividindo no meio. Está prestes a cair. Fortaleçam a barreira. Arthea está tentando invadir. Aumentem as defesas. O ataque oficial de Arthea estava começando. Capítulo 446, Rei Sombrio. 2. Sonhos. Desapareça. Um dragão negro apareceu no céu antes de adentrar as nuvens escuras. Seres inferiores à visão do inferno de Boa apareceu atrás do castelo flutuante. No chão, ele podia ver inúmeros insetos gritando com suas espadas levantadas. Era inaceitável que esses insetos estavam rejeitando seu rei que estava começando a se tornar um verdadeiro Lorde Abra. Ele abriu portais para a masmorra junto com o mundo ilusório que Nêmesis estava tentando estabelecer. Incontáveis mortos-vivos caíram do céu como chuva na base de Elohim. Graças ao ataque de Anriong alguns dias atrás, as defesas de Elohim estavam no máximo e havia várias camadas de barreiras. A barreira externa tinha sido esmagada pelo poder mágico sendo irradiado por Laputa, mas ainda havia várias barreiras para eles atravessarem. Como resultado, Boa abriu os portais da masmorra dentro da barreira no céu. Os mortos-vivos caíram sem nenhum equipamento defensivo, se debatendo no ar como se estivessem afundando na água. Seus corpos explodiam na cúpula protetora, deixando para trás pedaços de carne sangrentos. Svish. Tum. Zumbis e ghouls deixavam manchas de sangue verdes e membros caíam como neve enquanto ossos rolavam no chão. O que ele está fazendo? Parece que eles estão com problemas para entrar por causa das graças divinas que nós temos. Ficamos surpresos por nada. Os jogadores de Elohim sorriram com a visão. Apesar dos atacantes serem mortos-vivos, muito dinheiro provavelmente tinha sido investido neles.
Quando Elohim viu como seus inimigos não conseguiam entrar na barreira, eles perceberam as vantagens que possuíam. Elohim possuía bênçãos e graças de vários deuses devido às suas origens. A barreira que protegia o espaço exterior possuía várias bênçãos dos deuses. Em particular, a grande barreira no centro possuía a lenda de vários progenitores e deuses antigos. Não era algo pelo qual um mero mortal conseguiria passar. Isso era um senso comum que todos os escolhidos de Elohim possuíam. A aparição repentina de Laputa inicialmente os pegou de surpresa por causa do trauma do ataque à Assembleia de Anciãos, mas a defesa estava conseguindo aguentar. O ataque à Assembleia de Anciãos foi uma anomalia que aconteceu porque o inimigo conseguiu as coordenadas do espaço exterior através de Magnus, utilizando o método sem escrúpulos. Agora que as coordenadas eram diferentes, seus inimigos não conseguiriam realizar o mesmo truque novamente. Assumam suas posições. O contra-ataque vai começar. Os jogadores recuperaram sua compostura e foram para seus postos com suas cabeças cheias do pensamento de derrotar a Ateia arrogante a qualquer custo. Vocês vão descobrir em breve quem estão atacando e ver que escolheram entrar em um inferno que deveriam ter evitado. Xion-Wari, que era o comandante das defesas de Badalar do Grande, estava com os olhos injetados de sangue. Ele tinha visto seus superiores sendo mortos um a um durante o ataque à Assembleia de Anciãos, então estava queimando com o desejo de vingança. Artea? Asas celestiais? As asas deles já tinham sido arrancadas no passado. Não importava o quanto se esforçassem para tentar fazê-las crescer novamente, seria impossível voltar a voar no céu. Para ele, a visão dos mortos-vivos incapazes de penetrar a barreira era prova disso. Tum. Os inimigos eram estúpidos, então eles só tinham uma variedade limitada de ataques. Essa era a diferença entre os escolhidos e os idiotas. Eles repetiam as mesmas ações, sem perceber como isso era inútil. Ele não conseguiu segurar sua risada. Tum, tum. Quanto mais observava, mais ele ria. Tum. O que é aquilo? Ele se enrijeceu inconscientemente, sentindo uma estranha sensação de ameaça que não conseguia saber de onde estava vindo. Algo não estava certo. Artea já tinha usado milhares de mortos-vivos, mas não parecia que o fluxo estava parando, parecia mais que estava aumentando. Os corpos esmagados acumulavam na barreira até que a cúpula ficou completamente coberta, bloqueando toda a luz. Os sons ocasionais de ossos sendo esmagados e pequenos estrondos eram a única indicação de que o ataque de mortos-vivos continuava em andamento. Mesmo que fossem idiotas, eles já deveriam ter percebido que esse método de quebrar a barreira era inútil. Parecia impossível que eles estavam dispostos a desperdiçar tantos recursos assim, mas não havia sinais de que os ataques parariam. De repente, um pensamento sinistro surgiu em sua cabeça. Reparem a barreira, SSS. Antes que ele pudesse terminar, eles ouviram algo quebrando no céu. Crack! Uma fissura massiva apareceu na cúpula, dividindo-a ao meio e se espalhando como uma teia. O peso dos mortos-vivos era demais e a barreira não conseguiu aguentar. Além disso, os mortos-vivos soltavam uma forte toxina de corpos em decomposição que possuía uma toxicidade e acidez intensas, fortalecidas pela pesquisa de Bow e a habilidade de Yonvou, sangue venenoso, que começou a derreter a barreira. Os seres perigosos estavam sendo usados para drenar a energia de Elohim. Até mesmo sua barreira fortalecida por bênçãos e graças não conseguiu aguentar. Crack! Tum, tum, tum. A visão dos pedaços dos mortos-vivos caindo pelas rachaduras era tão macabra que faria qualquer com o estômago fraco desmaiar. E junto com o cheiro pungente e o veneno, a invasão dos mortos-vivos se tornou uma calamidade para Elohim. O que é isso? Ah! Meus olhos! Meus olhos! O meu braço! Ah! Um curandeiro! Onde está o curandeiro? Ah! Os jogadores de Elohim que tinham ficado complacentes foram atingidos pelas toxinas dos corpos em decomposição e o sangue venenoso. Eles começaram a gritar. Os sacerdotes e pontífices corriam de um lado para o outro, lançando magia de purificação, mas o veneno terrível era forte demais. Os pedaços dos mortos-vivos derretiam tudo que tocavam.
Jogadores e rankers, assim como construções e equipamentos, derretiam rapidamente. O castelo enfraqueceu e o telhado começou a desmoronar. A base de Elohim se encheu de mortos-vivos. Acordem com o comando de Boo. Energia demoníaca envolveu os pedaços dos mortos-vivos e os conectaram. Êxodo da fatalidade era um tipo de magia negra que fundia as almas caídas em uma só e dava uma nova vida a elas. Boo tinha aprendido essa habilidade depois de ser promovido a Lich Ancião. Crack, crack. Os mortos-vivos começaram a se levantar com corpos formados com partes aleatórias e rugiram. Alguns dos mortos-vivos possuíam dezenas de metros de altura. Ghouls gigantes, zumbis enormes, reis esqueletos e outros mortos-vivos superiores começaram a avançar para transformar os seres vivos em criaturas medonhas como eles. Bum, bum, bum. Bloqueiem todos eles. Bloqueiem. Xion-Yuari gritou o mais alto que pôde, tentando parar os mortos-vivos da fatalidade. Mas quando viu a sombra colossal que obscureceu suas cabeças, seus olhos se arregalaram. Uma calamidade ainda maior estava inclinando a cabeça para trás com a boca escancarada, o dragão de ossos. O morto-vivo amaldiçoado criado do corpo da rainha do verão cuspiu seu sopro neles. Os pensamentos de Xion-Yuari congelaram imediatamente. Roar. Nenhum jogador, castelo ou construção continuou de pé por onde o sopro passou. Somente veneno e uma névoa negra sobraram. Sinto isso todas as vezes, mas as ações da nossa rainha são tão violentas. E ela age arrogante demais o tempo todo. Quando os mortos-vivos da fatalidade cobriram o chão e o dragão de ossos cuspiu seu sopro ácido do céu, Xamã balançou a cabeça enquanto observava a queda de Elohim de um dos cantos de Laputa. O dragão de ossos era uma ferramenta importante para Yonvoo, mas depois que o vestígio da rainha do verão assumiu o controle, Yonvoo não conseguiu mais usá-lo de forma eficiente. Diferente de Shamon e Anriong, que estavam presos ao poder do Rei Obscuro, ela tinha mais liberdade e podia facilmente rejeitar seus comandos. Porém, ela não estava se comportando como normalmente fazia. Depois de anunciar sua participação, a rainha do verão esmagou Elohim em um piscar de olhos. Os clones do Asas Celestiais devem tê-la deixado chocada. Anriong respondeu de forma relativamente calma enquanto observava o campo de batalha. Xamã estreitou sua visão do inferno, mas isso está certo. A nossa rainha, não termine essa frase. As orelhas dela já estão vermelhas, ela pode estar ouvindo essa conversa. Ei! Vieira Dune, Ananta e a rainha do verão Asas Celestiais sabia como pegar as garotas, hein? Por outro lado, o rei temperamental só é popular entre os caras. Não sei como os irmãos gêmeos conseguiram ser o completo oposto. Xamã sorriu, pensando em Yonvoo, que provavelmente estava no meio de um bando de homens no momento. Anriong começou a puxar lentamente suas espadas. Chega de bater papo, vamos começar também. Sim, Xamã se virou para olhar para Despluto atrás dele. Eles estavam todos montados em corcéis fantasmas e moscas da morte. Beleza, vamos cair dentro. Que comece a festa. Que a bênção da morte esteja com todos que serve o nosso Lorde. A bênção da morte. Vamos. Com Xamã e Anriong na liderança, Despluto desceu na terra da morte com a bênção de Nêmesis. Atrás deles, as sombras se contorceram e os espíritos guais se dispersaram. Os outros clãs Sobatia ficaram bêbados de entusiasmo enquanto observavam essa cena. Vocês vão deixar que eles façam tudo. Vamos nos provar e conquistar a vitória para o nosso Lorde. Nós tivemos que viver com cautela depois da queda de Arthur, então essa é a nossa chance de nos vingar. Irmãos, levantem-se. Usando as asas sombrias dadas a eles por Bran, eles se moveram de forma veloz para criar armadilhas no céu. Como se atrevem, lixos inferiores? Deuses, concedam suas bênçãos a mim. Enquanto isso, os membros da Assembleia de Anciãos se preparavam furiosamente para a batalha, com suas auras se misturando e se espalhando pelo chão. Esse território antigo era um tesouro passado de geração em geração com os espíritos e almas de seus ancestrais. Eles não podiam permitir que essa ralé pisasse em sua terra sagrada. Eles deram um impulso no chão e subiram para o céu. Bum! Os dois lados colidiram no meio do ar.
Mas algo começou a chamar a atenção. BZZZT. Entre os inúmeros efeitos, relâmpagos da cor de sangue deixaram 3 anciãos em pedaços e os jogaram no chão. Ah! Quem mais quer lutar contra mim? Você? Ou você? Punch deu um sorriso vicioso enquanto soltava relâmpagos vermelhos. O chão e a atmosfera tremeram com sua risada. Os inimigos ao redor dele recuaram, intimidados por seu espírito. Punch não deu atenção a eles, ele não estava preocupado com inimigos fracos. Punch estava atrás dos fortes. Ele implorou para que o ancião-chefe o ensinasse o relâmpago de sangue por um motivo: para se tornar forte. Ele precisava usar essa força incontrolável e abundante. Naquele momento, ele encontrou o jogador mais poderoso dos que estavam ao redor dele e disparou em sua direção. Te encontrei. Seu alvo estava na localização onde todos os anciãos estavam reunidos. Era o lugar perfeito para ele usar todo o seu poder. Enquanto isso, Yonvou observava o campo de batalha através de uma lente onisciente, usando a raiz dracônica de Laputa conectada à rede de visualização. O sistema de Bala era uma inteligência artificial com todo o conhecimento da espécie dracônica. Ele podia dar suporte ao seu mestre organizando vários pedaços de informações e também tinha até funções que podiam analisar e diferenciar ameaças. Yonvou conseguiu encontrar vários locais suspeitos onde os líderes de Elohim e o exército demoníaco estavam reunidos. Não preciso pegar leve com eles, ele não tinha a intenção de esconder sua força. Ele iria esmagar Elohim e o exército demoníaco com seu poder máximo. Ele precisava empurrá-los desde o começo e pegá-los pelos pescoços. Assim, eles não saberiam o que os tinha atingido. Venham, ele abriu suas asas celestiais e do canto de seus olhos, viu 666 mensagens e pequenos temporizadores aparecerem. Nergal aceita o seu chamado. O rei dos 7 infernos aceita o seu chamado. Osíris aceita o seu chamado. Todos os deuses da morte estão com você. Todos os demônios da morte estão com você. A sua posição divina trono da morte foi despertada. Sentindo a força aprimorada do corpo de dragão divino demoníaco e a santidade do trono da morte, ele brandiu Vigrit, que vibrava como se fosse quebrar a qualquer momento. Urm. O poder vinculado ao trono da morte, tribulação infernal, foi ativado. O nome oculto de Vigrit, Durendal, foi liberado. Lenda, rajada de vento fogo do inferno cobriu o chão. Voz. Sopro do dragão. Ele tinha somente um alvo. A Assembleia de Anciãos, que era composta pelos líderes e membros principais de Elohim. O sopro dos dragões desceu sobre eles. Continua no próximo vídeo.